Você já teve a sensação de tá dando tudo de si, fazendo o melhor pra poder crescer, alcançar algo que você queira muito, e parecia que algo te puxava pra trás e você não conseguia sair do lugar? Pois é. E quando você se dá conta de que esse algo que te puxa pra trás é aquela pessoa que você ama, é aquela pessoa que divide a vida com você, que divide a cama com você? Pois é. Eu vou contar uma história hoje, de duas experiências vividas por mim. Não é nada inventado, não é nada de cliente, paciente, nada. São minhas histórias. De um lado, eu tinha um namorado que falava assim pra mim: você precisa cuidar do teu marketing pessoal, do teu posicionamento, da forma como você aparece, da forma como você se mostra. Você tem muito a passar, você tem muito a mostrar. Eu ficava brava, eu ficava irritada, eu não tinha paciência pra aquela conversa dele. Naquele momento, pra mim, era chato. Aquele blá 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 era muito chato. Pois é, corta. Anos e anos e anos depois. Quando eu já tinha me dado conta da necessidade de olhar pra isso, de cuidar disso, de, né, começar a realmente vender o meu peixe, aí eu comecei a ouvir: você aparece demais, você fala demais, você se posiciona demais, você questiona demais. E aí veio o golpe fatal, que foi: você ocupa todos os espaços, em tom de crítica. E aquilo pra mim, naquele momento, veio como uma facada. Porque eu me senti mal, eu me senti errada, eu me senti inadequada. Aquilo veio do homem que eu amava, veio do homem com quem eu dividia a minha vida, com quem eu dividia a minha cama. E naquele momento, aos prantos, eu pedi desculpa. Desculpa por ocupar espaços. Desculpa por ocupar espaços que eram meus por direito. O que tem entre um e outro? Um queria meu crescimento. O outro queria me anular, me silenciar, me calar. Talvez por insegurança dele. Mas é isso. E é isso que eu vejo constantemente acontecendo com mulheres que se casam com homens inseguros, que não suportam e não sabem lidar com o brilho dessas mulheres. Elas acabam se silenciando, acabam se calando, elas acabam se diminuindo, elas se fecham num mundinho pra caber na caixinha que aquele homem destina pra elas. Porque mulher que fala não é boa, mulher que se posiciona não é boa, mulher que aparece não é boa, mulher que é reconhecida não é boa. Pois é. Isso acontece muito em relacionamentos. E por que isso acontece tanto? Porque a gente prioriza tanto o relacionamento, tanto, que a gente deixa o nosso brilho ser apagado pra manter aquela relação, que nem é tão boa assim. Relação boa é aquela em que você vai desenvolver a tua potência ao máximo e o teu parceiro ou a tua parceira vão estar lá do teu lado te aplaudindo e te impulsionando, te dando todas as condições do mundo de desenvolver essa potência. Eu aprendi a minha lição. Eu me nego a permanecer ao lado de um homem que tente, por um segundo sequer, me silenciar. Qualquer sinal de silenciamento, de anulação de quem eu sou, pra permanecer numa relação, eu caio fora sem pensar duas vezes. Por quê? Naquele momento, com o meu primeiro namorado, não era meu primeiro namorado, mas é um ex-namorado antigo, eu percebi o quanto ele queria que eu crescesse. Só que naquele momento eu era tapada demais, eu era fechada demais. Naquele momento eu não entendia a ideia de crescimento. Pra mim, eu era muito feliz com um amor e uma cabana. Eu tinha 20 e poucos anos e essa ideia de crescimento me assustava. Era um momento da minha vida em que eu não queria aparecer. Eu não tinha resolvido as minhas pendências emocionais, as minhas feridas. Eu não tinha olhado pra tudo isso. Eu não queria crescer, eu não queria aparecer. E toda aquela conversa dele me tirava de um lugar que me dava uma angústia muito grande. Porque eu não queria aquilo. Eu queria só fazer um trabalhinho ali, quietinha, na miúda, na encolha, longe do mundo, sem holofote. Nada além. E ele me chamava pra crescer, ele me puxava pra cima e falava: vamos, vamos, vamos. Mas eu não conseguia. Eu não entendia o que ele me falava. Eu só fui entender anos e anos depois, quando eu passei a ser essa pessoa do vamos, vamos crescer. Dá tua mão, vem. E a pessoa pegava na minha mão e me puxava pra baixo. E a pior parte, eu deixei essa pessoa me puxar pra baixo. Durante muito tempo, eu aceitei esse silenciamento. Durante muito tempo, eu aceitei. Mesmo sabendo que a gente podia mais, que a gente cresceria, que a gente poderia alcançar lugares muito legais juntos, que tínhamos capacidade pra isso. Mas naquele momento eu entendi que assim, ele não tinha condições de... Só que ele não tinha condições de, ao invés de eu simplesmente soltar a mão e ir, eu simplesmente aceitei descer, baixar. E falar: tá ok, a gente fica aqui. Me anulando completamente, me silenciando, me calando. Apagando tudo aquilo que eu nasci pra ser. E quando eu falo isso, não é de um lugar de arrogância, de nossa, porque eu sou assim, eu sou foda, eu sou... Não é nada disso. Mas assim, cada um nasceu pra ser algo na vida. Cada um vem com um dom, com sabe, uma chama que queima. E quando a gente nega isso e passa a se esconder, a nossa vida vai minguando. Minguando. E o pior é perceber que a gente faz isso lá no comecinho, quando eu namorava com esse cara, que aliás, é uma pessoa por quem eu tenho imenso carinho, era eu
que escolhia me anular, era eu que escolhia me esconder, era eu que escolhia me calar. Foi uma escolha minha. Ele me puxava pra cima. Eu não queria. Depois, a escolha foi minha, permanecer embaixo, porque o outro não aceitava subir. Então, o que eu quero falar pra vocês é que assim, como eu falei no vídeo anterior, nossa vida, ela é feita de várias caixinhas, várias. E a gente precisa estar muito atento pra cuidar de cada uma delas e dar devida atenção a cada uma delas se a gente quiser ter uma vida boa. Senão a gente fica perdida num limbo que não sai do lugar nunca, sabe? Quando a gente tá nesse limbo por inconsciência, porque a gente não tem noção do que a gente tem que fazer aqui, é uma coisa. Agora, quando a gente fica nesse limbo por causa do outro, pra manter uma relação que não tem como se manter, é dolorido demais quando você se dá conta disso, quando você traz isso pra tua consciência. Porque você percebe que você se anulou pelo outro. Isso não faz sentido algum. É como eu falei no vídeo anterior, a nossa vida é responsabilidade nossa e a gente precisa cuidar dela. Se o outro não quer, se o outro não tem condições ainda, é uma questão dele. Mas cuide você da sua e não se permita anular por ele. Uma das coisas que mais me dói nesse mundo é lembrar que eu ouvi que eu ocupava todos os espaços e chorando, eu pedi desculpas por isso. Chorando, aos prantos. Porque na minha cabeça, naquele momento, eu machucava aquela pessoa que eu tanto amava. Eu machucava com o meu jeito. Só que essa questão de responsabilidade não era minha, né? A responsabilidade era dele, de cuidar disso, não minha. Então, assim, que a gente entenda que aquela pessoa que for pra viver com você e crescer com você e acompanhar, porque o interessante de uma relação é isso, um acompanhar o outro, essa pessoa vai aparecer, ela vai cruzar o teu caminho mais cedo ou mais tarde. E você não precisa estar acompanhado o tempo inteiro pra viver. Por que você se mantém nessa relação? Que não é uma relação recíproca, de troca. Esperando validação? Por amizade? Por gratidão? Porque eu me dei conta disso, que eu prolonguei muito essa relação por gratidão. Eu era muito grata a ele por tudo que ele tinha feito por mim antigamente. Ter me ajudado em momentos muito cruciais da minha vida, muito doloridos. E eu era grata a ele. Eu confundi isso com o amor na minha cabeça. Então, assim, todo mundo entra numa relação por algum motivo. Qual é o seu motivo? Eu acredito que o único motivo pra gente se manter numa relação é amor. E o amor, ele vem com admiração. Quando a gente não admira uma pessoa, dificilmente tem amor ali. Até pode ter um amor, mas é um amor mais fraternal, mais amigo. Não é um amor de marido e mulher. E você vai se manter nessa relação por quê? Que motivo você tem pra se manter nessa relação? Eu lembro de um episódio de Sex and the City em que as meninas conversavam, né? Carrie, Samantha, Miranda, Charlotte, elas conversavam sobre relacionamentos. E a Samantha desabafou que ela não se sentia mais à vontade do lado do cara com quem ela se relacionava, né? Eu não lembro o nome dele. E as meninas questionaram ela do porquê ainda estar com ele. E aí ela respondeu, ele foi tão gentil comigo, ele ficou do meu lado durante a quimioterapia. Aí uma delas virou pra ela e falou assim, você tá comparando a tua relação com uma quimioterapia. Você acha que esse é motivo pra você ficar do lado dele? Ele ter ficado ao seu lado durante a quimioterapia, esse é o único motivo pelo qual você tá do lado dele? E ali caiu a ficha dela. Que ela estava naquela relação pelo motivo errado. E aí eu pergunto a você, qual é o motivo de você permanecer nessa relação? Que não te faz tanto bem. Relação boa é aquela que faz a gente crescer. Elton Euler diz que toda relação vai na velocidade do mais lento. Então, se os dois não estão na mesma energia, se os dois não estão na mesma vibração, o mais acelerado vai ser prejudicado. Porque, querendo ou não, ele tem uma âncora ali pra carregar. Qual é o motivo pelo qual você tá nessa relação ainda? Bora pensar? E não aceite críticas, nem mesmo da pessoa que divide a cama com você. Repense cada crítica que você receber. Porque elas podem não ser tão reais assim. Beijos.